Olá pessoal, meu nome é Júlia Gomes aqui da CPA Informações Empresariais e essa é uma série de vídeos falando sobre o anúncio do governo federal sobre o seu projeto de reforma tributária. Bom, nos vídeos anteriores a gente já falou de algumas fases que no total são 4 e nós agora vamos falar nesse vídeo sobre a terceira fase, que fala sobre o imposto de renda tanto da pessoa jurídica quanto da pessoa física, mas nesse vídeo nós vamos focar na pessoa jurídica. E aqui ao meu lado o Newton Gomes. Desculpa. Oi pessoal, vamos dar sequência então à série de vídeos, né? E agora nessa história das mudanças anunciadas e pretendidas no imposto de renda da pessoa jurídica, tem alguns detalhes muito importantes, que já foi adiantado aí até pelo secretário da Receita Federal, quando falou das 4 fases, dentre as quais a terceira fase, né? Então, vamos trabalhar alguns detalhes daquilo que está sendo pretendido pela Receita Federal nesse projeto do governo federal, para a gente entender melhor onde é que o governo está querendo chegar, né, Júlia? Isso aí. Bom, primeiramente, atualmente o lucro apurado pela pessoa jurídica sujeita-se em relação ao imposto de renda da pessoa jurídica a incidência de 15%, que é a alíquota geral, mais 10% da alíquota adicional. Exatamente, na legislação do imposto de renda, 15 mais 10. Só que não é só isso, né? Além da tributação do IRPJ, com essas 2 alíquotas, nós temos também uma outra tributação sobre esse lucro. Bom, ao mesmo tempo que temos essa tributação do imposto de renda da pessoa jurídica, também temos a incidência da CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro líquido, cuja alíquota é de 9%. Exatamente. Embora nós tenhamos 2 tributos, o IRPJ com o seu adicional e a contribuição social sobre o lucro líquido, na realidade o somatório dessas 2 alíquotas dá um total que é considerado como que o imposto de renda brasileiro tributa as empresas, né? Então, vejamos aí a combinação dessas alíquotas. Bom, atualmente o tributo é de 34%, que é 15% mais 10% mais 9%, e a proposta é reduzir essa tributação de 34% para 20%. Porém, ainda há dúvidas sobre essa alíquota. Exatamente. O secretário da Receita Federal, ele falou na sua entrevista a respeito de que a ideia é baixar o 34 para 20. Houve outra entrevista que ele se referiu a alguma coisa entre 22, algumas vezes falou até em 25. Na realidade, me parece que essa alíquota, que seria o resultado dessa juntada, ainda não está definido, né? A equipe ainda não chegou à conclusão se deve ser isso ou aquilo. Na primeira entrevista ele se referiu a 20%, mas vejamos na sequência o que vai acontecer. Só que é o seguinte, essa redução, se é que ele vai vir mesmo, essa redução, ela seria definitiva, Júlia? Não. Segundo a divulgação pela Receita Federal, essa redução valeria ao longo de um período pré-determinado entre 5 e 8 anos. Exatamente. Então, não é para sempre, né? Haveria uma redução e teria talvez 5, ou 6, ou 7, entre 5 e 8 anos. Claro que depois vai ter outra, para mais ou para menos, tal, né? Mas parece que mexendo nas alíquotas, parece que essa é a ideia da Receita Federal. Vejamos depois se os projetos vão confirmar essa ideia. Muito bem, mas existem outras alterações que são importantes, né, Júlia? Isso. Outra alteração muito importante dessa fase é a eliminação de alguns benefícios fiscais. Exatamente. Como nós sabemos, o Brasil é um paraíso de benefícios fiscais, né? Nós temos na legislação tributária mais de 100 hipóteses de isenção, redução, diferimento, alíquota zero. É uma miríade de benefícios fiscais absurda. Então, a ideia do governo é, aproveitar essa reforma para eliminar alguns benefícios fiscais que são exagerados, ou, na pior das hipóteses, limitar o seu benefício, né, a sua atuação. Então, é importante esse ponto, né, a eliminação de alguns benefícios fiscais. Muito bem,
Depois nós temos um dado interessante a respeito da distribuição de lucros. Bom, além disso, haverá a criação de regras específicas para limitar o valor de entrega de bens para o participante no capital. Exatamente, para evitar a tal distribuição disfarçada de lucros, né? Você sabe que existem algumas modalidades que as empresas empregam para distribuir disfarçadamente lucro para os seus sócios, né? Deixa eu citar um caso muito simples, dá para perceber o que acontece. Imagine um sócio de uma empresa que ele tenha um imóvel. E se ele fosse alugar isso aí no mercado, ele receberia um aluguel de R$ 2.000. Aí, de repente, ele aluga o imóvel para a empresa e, em vez de cobrar 2, ele cobra 5 de aluguéis, né? Ora, desse jeito haveria uma distribuição disfarçada de lucro, né? Porque o correto seria 2, mas a empresa está pagando para ele 5, isto é, 3 a mais. É claro, essa é uma das hipóteses, né? Existem inúmeras situações em que há uma distribuição, como, por exemplo, a empresa pagar a despesa dos sócios, né? Sócio ocupar prédio da empresa sem pagar aluguel, sócio utilizar carro da empresa para seus benefícios fiscais, enfim, existem muitas situações. Então, parece que a ideia da equipe é exatamente criar algumas regras bastante específicas para limitar o poder de que a empresa pratique a tal distribuição disfarçada de lucros. Muito bem, nós estamos discutindo muito a respeito da pessoa jurídica, estamos falando em 34%, claro, né? Estamos falando das empresas médias ou maiores, mas a gente não pode esquecer nunca das empresas menores, né? Então, como é que fica essas situações menores, a situação de empresas menores, Julia? Bom, é claro que ainda faltam maiores esclarecimentos sobre como ficará a situação das empresas do lucro presumido e do Simples Nacional. Exatamente, porque, claro, tem regras especiais no lucro presumido, tem regras especiais no Simples Nacional, né? Quando você trabalha na alteração dessas alíquotas, a grande pergunta que se faz é o seguinte: no lucro presumido, por exemplo, as alíquotas serão as mesmas? No Simples Nacional, naquele conjunto de tributos que compõe o Simples Nacional, haverá alguma alteração em relação ao IRPJ, a CSLL? Então, isso é uma dúvida que, infelizmente, nas entrevistas, nos esclarecimentos que têm sido feitos, essa coisa não tem sido esclarecido melhor, não tem esmiuçado melhor essas situações. E, claro, nós temos muito interesse de saber disso, porque, afinal, a maioria das empresas ou pertence ao lucro presumido ou são optantes pelo Simples Nacional. E a gente tem muita curiosidade de saber como isso vai ocorrer. Muito bem, a grande pergunta é o seguinte: afinal, por que o Brasil, de repente, resolveu estudar, nós estamos estudando, né? Por que o Brasil resolveu estudar, pesquisar a possibilidade de reduzir a tributação da pessoa jurídica para uma alíquota menor? Qual é a razão, Juliana? Bom, essa redução tem acontecido em vários países do mundo. Por exemplo, nos Estados Unidos, que aconteceu, se não me engano, em 2018, que o presidente Donald Trump ele decidiu diminuir o imposto de renda da pessoa jurídica de 35 para 21. E é nisso que o Brasil se inspira. Exatamente, o presidente Donald Trump fala bastante, né? E então uma das coisas que a gente ouviu falar na época aí foi que ele pretendia reduzir a tributação do imposto de renda lá nos Estados Unidos para uma alíquota menor. E por que razão? Bom, a razão é que tem uma razão principal lá que a gente vai ver. Então, o que aconteceu? O Trump reduziu, claro, né, num procedimento legal aí no Congresso, reduziu a alíquota, que era lá de 35, ele reduziu para 21. Houve uma queda bastante interessante, né? Mas isso tem um motivo, né, Juliana? Bom, para reduzir o imposto de renda da pessoa jurídica, o presidente Trump alegou que o objetivo principal era evitar a fuga de empresas dos Estados Unidos para outros países. Isso era um fenômeno que estava ocorrendo lá. Por quê? Porque as empresas, algumas, né? Claro, algumas empresas americanas estavam transferindo as suas sedes
por exemplo, para um país da Europa, para os árabes, enfim, para algum outro país onde houvesse uma tributação menor, mais suave, mais suportável. Bom, o Trump, né, tem aquela pergunta aquela bela frase que ele fala, América em primeiro lugar, né, American First. Então, uma das medidas que ele tomou aí foi reduzir a alíquota de tributação do imposto de renda da pessoa jurídica, exatamente para que as empresas elas não saiam lá dos Estados Unidos, continuem lá gerando emprego, negócio, etc., e não vão para outros países, porque aí, claro, os Estados Unidos teriam presente. Então foi uma delas. Agora a pergunta que não quer calar também é o seguinte: o Brasil está sofrendo esse tipo de problema? Existem empresas que estão saindo do Brasil em virtude da tributação do imposto de renda de pessoa jurídica? É uma dúvida que a gente tem aqui, os economistas brasileiros têm alguma dúvida sobre isso, mas eles têm uma certeza: algumas empresas ou estão deixando o país para se instalar num outro lugar, ou não estão vindo para o Brasil, né? E por quê? Por causa do sistema tributário brasileiro. Como nós sabemos, o sistema tributário brasileiro, o sistema de impostos e tributos brasileiros é talvez um dos mais atrasados do mundo. É uma colcha derrotada, uma loucura, né? Bom, nós que somos brasileiros e trabalhamos nessa lida diária e sabemos que realmente é complexo, é extenso, é muito contencioso, muita discussão e assim por diante. Então, eu poderia afirmar, talvez sem medo de errar, não é que a tributação é exagerada, a tributação de pessoa jurídica, não é que ela seja muito alta assim, né? Mas ela é muito complexa. Então, e não é só ela, né? A lei do imposto de renda, nós temos ICMS, ISS, PIS, COFINS, que vai por aí fora, coisa que não tem lá fora. Aliás, a televisão de hoje, mesmo agora no almoço, estava vendo que a OCDE, né, que é a Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, uma entidade mundial que concentra 36 países, os maiores países do mundo, e o Brasil está querendo entrar lá de qualquer jeito, né, mas vai ter que obedecer a algumas condições. A carga tributária em relação ao PIB para os 36 países lá da OCDE é de 21%. A nossa carga tributária, como nós sabemos, está rodando aí por volta de 34%, 35%. Então, o grande problema nosso não é só o imposto de renda, certamente é, mas o grande problema nosso é o conjunto de tributos, né? E a complexidade da legislação tributária brasileira. É isso que, claro, nós estamos tentando fazer com uma reforma tributária. Esperamos que isso venha a dar certo, né, Juliana? Isso aí. Bom, pessoal, no próximo vídeo a gente vai falar sobre o imposto de renda da pessoa física, continuando na terceira fase do projeto do governo federal. E gostaria de lembrar, antes de acabar o vídeo, para vocês se inscreverem no nosso canal, comentarem o que vocês estão achando dos nossos vídeos e visitarem também o nosso site, que é netcpa.com.br. Muito obrigada e até a próxima. Muito bem, não deixe de ver o próximo vídeo, que nós vamos falar da pessoa física, inclusive porque uma das grandes novidades é a ideia do governo de aumentar o limite de isenção na tabela. Ora, realmente uma grande ideia. É uma plataforma do presidente Jair Bolsonaro, que ele usou no ano passado durante a eleição, e a gente está aguardando ansiosamente para que haja essa modificação. O problema é que, além disso, existem algumas coisas que não são tão boas para o contribuinte, com aquele limite de dedução de despesas médicas, de instrução, aí não é legal. E outra coisa que vai ser ruim para as empresas, para as pessoas físicas, é a tributação na distribuição de lucro pelas empresas, para os sócios, para os acionistas. Muito bem, mas tudo isso, esse ponto muito interessante da pessoa física, a gente vai começar a analisar no próximo vídeo. Espero vocês lá, muito obrigado.